Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa reflexão sobre Escritura e tradição, revelação na Escritura e tradição. É o nosso quinto encontro. E podemos dizer, em meio a todas as oscilações da tradição de Israel, o povo de Israel foi tendo mudanças significativas durante a história. Da era patriarcal, depois se passa a era mosaica da entrada na terra de Israel, a constituição ali de um povo que vai se fazendo, se formando, ainda de uma forma tribal, então ele se organiza de uma forma tribal, até chegar a uma dimensão do reinado de Davi, Salomão. Depois a adaptação que se dá diante da divisão do reino de Israel em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Essa adaptação que vai sendo feita no pós-exílio da Babilônia, essa constituição do povo de Israel entre tradição e escritura que vai se formando neste período, até a época de Esdras e Neemias, Esdras, o sumo sacerdote, que vai fazer com que o texto que nós temos do Pentateuco se torne o texto que nós temos hoje. Era o texto que foi compilado e feito por Esdras e os sacerdotes, se tornando assim o centro de toda a reflexão da vida de Israel, da vida cultural de Israel, e também da identidade de Israel que partia dessa escritura e dessa tradição. Mudança significativa também no pós-70 antes depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém vem destruído, Israel teve que se reinventar. Aí inicia o judaísmo rabínico. Então, todos esses momentos da caminhada de Israel parte de uma questão de manter viva o centro, a centralidade dessa tradição, seja oral, seja escrita, mas ao mesmo tempo manter essa identidade daquilo que faz Israel ser Israel. Então, em meio a todas estas oscilações da tradição israelita na história, sente-se, entretanto, a permanência de elementos constantes que davam essa identidade do povo de Israel. 3 pontos fundamentais. Javé é Deus, único Deus. Israel é o povo escolhido e a terra foi Deus quem a deu. Então, essas 3 identidades fazem com que o povo de Israel se identifique. Mesmo uma nova interpretação que se sobrepôs ao texto primitivo mantém certa identidade com aquilo que pretende exprimir. Assim, por exemplo, quanto à gratidão para com Javé, que reconduziu Israel da terra do Egito. Essa experiência foi bastante profunda e sempre renovada, nessa caminhada do Egito, por exemplo, seja na festa da Páscoa, seja na festa dos tabernáculos, São manifestações da vida litúrgica, da vida de Israel, que era sempre atualizada pelo próprio Israel na história. Quanto mais se apresentou isto por escrito na Sagrada Escritura, tanto menos deve ter o texto sido alterado, porque quis se manter esta realidade da revelação como revelação fundante. Então, uma vez que se dá mais crédito ao que está escrito do que aquilo que se ouviu dizer ou transmitiu oralmente, o
texto dá mais autoridade aqui. Então, esse texto que tem fundamento da questão da libertação de Israel e da caminhada do Egito, dos mandamentos, da lei. Sob esta predominante preferência, pelo que está escrito em letras de forma, foi admitir-se a continuidade do conteúdo da tradição, a importância do texto escrito. Embora nós sabemos que o escrito propriamente dito iniciou no tempo de Davi. Na época de Moisés, podemos dizer que existia um antigo hebraico, que é uma língua semita. Também ideias como a da peregrinação de Sion como centro do reino da paz, da aliança, a centralidade que se dava em Jerusalém, foi importante para manter essa identidade. Se apresentam essas realidades impregnadas de motivação, de conteúdo. Desenvolve-se como que de degrau em degrau, de escadas, são escadas, sendo transpostas a um plano novo e mais elevado, mais apurado, até se planificarem numa totalidade escatológica. Então, há toda uma dimensão do passado, da realidade vivenciada no presente e da abertura para o futuro, nessa dinâmica histórica. As estruturas básicas desses motivos permanecem intactas. Do contrário, não se poderia dizer hoje, nem realizar pesquisas históricas a seu respeito, nem escrever uma teologia do Antigo Testamento. No primeiro plano, permanece sempre a certeza, base fundante da fé de Israel, sempre a certeza de que Javé se mantém fiel à sua aliança com Israel. Deus é fiel. Se houve infidelidade, foi da parte do povo, não da parte de Javé, Deus. E que Deus sustenta suas promessas para com Israel. E essas realidades é que formam o Antigo Testamento, que dão fundamento ao Antigo Testamento. As instituições que comunicam e concretizam esta fidelidade a Javé, nós encontramos em Moisés, nos Juízes, nos Reis, nos Profetas, depois no pós-exílio da Babilônia, nos sacerdotes. Essas realidades, essas instituições podem mudar. Tanto é que elas mudaram na história. Vamos supor, da centralidade do templo, depois passa para as sinagogas. Com a destruição do templo, não existe mais culto, então se tem que se readaptar à história. Então se torna um judaísmo sinagogal centrado nos rabinos. Contudo, nem a divisão do povo em reino do norte e reino do sul, nem o cativeiro babilônico da Babilônia consegue quebrar por completo a continuidade da aliança tradição israelita, do Israel. Eles mantiveram sempre como centro fundante da identidade de Israel essas realidades ligadas a esta aliança e a fidelidade de Javé a esta aliança, e sempre fundado de que Deus é fiel a esta aliança, ao seu povo, e por isso, diante dessa fidelidade, as promessas de Deus foram garantidas em todo o percurso da história. Uma realidade que veio da tradição e ficou na história, marcando essa identidade de Israel. Precisamente no tempo do pós-exílio, na época de Esdras, sacerdote, Neemias, governador, tornaram-se mais intensos os esforços por conservar o patrimônio das tradições e por religá-lo com a tradição primitiva. As tradições escritas e orais são conhecidas e reunidas num pacto de fidelidade cada vez maior. Confirmam-se e se consolidam cada vez mais as tradições
à medida que cresce o número das testemunhos escritos. A escrita, ela dá mais sustentação do que a tradição oral. Mas essa tradição oral essas tradições foram fundamentos para a tradição escrita. Depois a escrita se torna esse ponto focal, né, daquilo que foi a experiência da história de Israel. O método explícito das tradições deve, todavia, ter sido traçado nos últimos decênios antes de Cristo. A tendência a elaborar tal método deve ter sido simultânea com o empenho para estabelecer os limites do cânon bíblico judaico. Então, diante dessa questão da história de Israel, dos textos que nascem, que se tornam fontes e normas para a vivência do povo de Israel, a tradição que se torna escrita, a partir deste momento, nós vemos também o enriquecimento dessa tradição através de escritos em aramaico, de escritos em grego, né? Mas chega um certo momento, tem que estabelecer, afinal de contas, quais são os escritos que têm referência realmente a Israel e quais não. Tinha-se, é verdade, começado a colecionar as tradições escritas e orais. Devido, entretanto, ao crescente contato com o helenismo, e com o helenismo nós vemos também a tradução da Bíblia hebraica para o grego, do aparecimento de livros do Antigo Testamento escritos em gregos, também, não em hebraico, né, ou escritos em aramaicos, né? Então, devido, entretanto, ao crescente contato com o helenismo e a literatura apocalíptica, principalmente na época da macabaica, dos macabeus, né, da era, né, que veio, apocalíptica vem depois da instituição do poder dos macabeus, né, rompendo com o helenismo de Antíoco IV, Epífanes, foi-se forçado a estar de sobreaviso contra o perigo das influências estranhas. Então, quer dizer, Israel começou a ter necessidade de perceber qual é a sua identidade e qual literatura que funda a sua fé. Dentro e fora havia perigos a começar a ameaçar a fidelidade do judaísmo. Para obstar a pretensão dos escritos apocalípticos de serem mais antigos e mais importantes do que a Torá, cada escrito bíblico devia ser suficientemente consolidado. Praticamente nós não temos um escrito apocalíptico dentro do Antigo Testamento, a não ser textos apocalípticos. Os textos apocalípticos davam certa sustentação a determinados momentos, principalmente na época dos profetas, né? E nós vemos elementos apocalípticos, mas talvez o livro de Daniel ainda continue nessa dimensão apocalíptica, né? Mas é o único texto, né? Porque os textos que foram mantidos na Bíblia hebraica foram textos que davam garantia à sustentação da fé de Israel. Então se evitava muito a questão da apocalíptica. Então, diante desses textos apocalípticos que queriam ser considerados mais antigos que a Torá, se fez totalmente o contrário, se buscou o sentido da autoridade da Torá sobre esses textos. Esta realidade, esse processo se concluiu no símbolo de Yamnia, há 100 anos depois de Cristo, onde os judeus, depois da destruição do Templo de Jerusalém, fora do Império Romano, em Yamnia, eles então resolveram fazer, né, decretar o cânon da Bíblia judaica, escolhendo só os textos de língua hebraica, no hebreu, judeu, né, no hebraico, eliminando todos os outros textos, os textos em gregos e os textos em aramaicos, assim criando uma certa identidade.
Isso também excluía os outros que não tinham esta compreensão do hebraico, inclusive o cristianismo, porque eram poucos cristãos que conheciam verdadeiramente o hebraico. Contra o helenismo, deveria ser provado que a lei e os profetas se aplicavam às presentes circunstâncias e tinham força obrigatória, como centralidade, como identidade de Israel. Isso só poderia ser feito através de uma exposição autorizada da Escritura, a qual estivesse munida de autoridade capaz de eximir-se de influências externas. Então, eles queriam buscar, pós-destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, a criar justamente esta identidade judaica, excluindo todo aquilo que poderia contaminar o judaísmo. Então, eles deixam de ser um judaísmo de missão, trazendo prosélitos convertidos, para um judaísmo de identidade judaica e exclusão de todos aqueles que não eram judeus. Essa interpretação tradicional do que estava escrito merecia prestígio idêntico ao da própria Escritura, e era seguida do mesmo modo que a lei dada na revelação de Sinai. Somente o mestre na Escritura era autorizado a dar a autêntica interpretação e transmissão desta lei oral, que nós já temos o judaísmo rabínico no pós-destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, onde nós temos a tradição escrita, que foi definida no cano da Bíblia judaica, mas existe uma tradição oral, cujos intérpretes eram os rabinos. Essa tradição oral, que era dividida em duas partes, Halaká, Haggadah. Haggadah é a teologia da história. E Halaká era o código de leis, de interpretação de leis e costumes de Israel. Esse código, no ano 200, ele foi catalogado no livro chamado Mishnah, que se fala das leituras e interpretações que os rabinos deram à Sagrada Escritura, antes de Jesus Cristo, primeiro século antes de Cristo, até o século segundo depois de Cristo. Tal interpretação baseava-se em estudo profundo. Este conhecimento da Escritura devia conservar do melhor modo possível a tradição, que é a identidade de Israel. Ao transmiti-la, deveria provar a origem de sua ciência, mencionando seu autor, ou pelo menos quem por último la transmitiu. Então começa a dar nome a determinados livros, Jeremias, Isaías, o Deutero Isaías, o terceiro Isaías, como Isaías. Graças a este rigoroso método da tradição, ficava garantido o prosseguimento das tradições orais, que firmavam aquilo que foi realmente dito, aquilo que era a identidade de Israel. Por seu lado, as tradições orais serviam para manter a doutrina da Torá, interpretada pelos rabinos, no referente às diversas relações com Javé, mantendo viva a sua doutrina e tornando possível a sua aplicação. Essa aplicação era sempre dada através da interpretação dos rabinos. Assim, a Escritura e sua exposição autorizada, que é a tradição, vêm intimamente associadas, tendo ambas a transcendente missão de ensinar a sabedoria de Javé, a fim de que suas promessas possam cumprir-se nos destinos de Israel. Então, essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Mostra a importância de como a tradição escrita foi atingindo sua autoridade para manter viva a tradição oral. A tradição escrita se torna, então, referência básica, mas toda ela é fundamentada de uma tradição oral, que chegou a se tornar livro. Da tradição oral se tornou livro. E este livro é a autoridade que mantém viva essa tradição. Então, diante disto, nós vemos toda a implicação disso na história do povo de Israel, das mudanças desses paradigmas, Israel patriarcal, Israel
no tempo de Moisés, no tempo dos juízes, que vão dando características, novas características. Israel no tempo do reinado, da divisão dos reinos. Israel no tempo do pós-exílio da Babilônia. Israel depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Vão criando certos paradigmas. Essa mudança mostra que essas questões não eram questões fundantes, porque o que mantinha Israel dentro dessa tradição, dessa história, eram realmente 3 momentos fundamentais. Aliança, Javé fiel à aliança, se houve fidelidade foi da parte do povo, Javé mantém a sua aliança com seu povo de Israel, Javé deu a esse povo a terra, e o povo de Israel é o povo eleito. Essas 3 identidades constantes que vêm de uma tradição oral, que depois se transformou em livros. E essa realidade, dessa evolução histórica, dessa caminhada histórica, chega ao ano 100 depois de Cristo, quando em Yâmnia os judeus definem o cânon judaico. Assim, excluindo todos aqueles que não falam hebraico, porque o cânon judaico é só naqueles textos escritos em hebraico, se elimina os textos escritos em grego, em aramaico, e obriga os judeus da diáspora, que não falavam hebraico, a ter que aprender o hebraico para manter viva a tradição daquilo que Israel recebeu. Então aí começa a hebraicização, vamos dizer assim, da diáspora, para poder ter essa identidade com o povo de Israel depois do concílio de Yâmnia. Então, a língua começou a ser unificada, deveria aprender o hebraico, onde não se falava hebraico, deveria ter o texto bíblico que corresponde não só à tradição escrita, mas daquilo que vem da tradição oral, que se transformou em livro, e também a centralidade na sinagoga, que é a transmissora da mensagem, da palavra, dos escritos, dos ensinamentos judaicos. Mas não podemos esquecer que existem 2 pilares fundantes para a transmissão e vivência do judaísmo: a sinagoga e a família. A família é fundamental, porque um povo se perpetua através da família, que é esse primeiro informativo e formativo da fé de Israel. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.